Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês, pessoal? Meu nome é Nathan Assis e estamos começando mais uma entrevista aqui na Rádio VTM. E hoje nós vamos conversar com uma pessoa de um sorriso muito largo, que gosta de conversar bastante, está sempre muito disposto a querer ajudar, pelo visto. Mas isso a gente vai descobrindo com o decorrer da nossa conversa. Então, por favor, recebam com muito carinho Alessandro Fritzen. Eu falei certo, Alessandro? Falou certinho, Nathan. Obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite para todas, todos e todes. E muito obrigado pela apresentação. Adorei. Eu que agradeço por você querer participar aqui com a gente. Eu tô muito feliz por querer participar. Eu ouvi muito bem sobre você já nos offs da vida aí, conversando com a Andrea. Mas estamos aqui para nos conhecer, então vamos começar com a entrevista. Alessandro, aqui de praxe a gente sempre faz uma pergunta inicial que é para começar a entender mesmo quem é você, os seus anseios, como começou tudo isso. E aí eu te pergunto, como é que foi que você conheceu a arte, começou a se entender como artista? Como é que foi para você esse contato com a arte, né? Porque como eu converso aqui com a maioria das pessoas, são sempre artistas de teatro envolvidos em relação a atores, né? Em espetáculos assim, teatrais. Mas aí as pessoas podem começar de outra forma, como eu, por exemplo, comecei com música. Para você, como é que foi isso? Legal. Bom, primeiro, você já falou da Andrea, né? Queria agradecer o convite da Andrea Pontes, que fez todo esse caminho aí, essa ponte entre a gente. E agradecer também, agradecer o convite a todos, né? Que participam, todos, todas, todos, porque acho muito legal essa iniciativa desse projeto, então, da rádio, né? Mas vamos lá. Bom, comecei pelo teatro já mesmo. Eu acho que o nosso primeiro contato com a arte acaba sendo na escola, né? Na educação artística e tal, mas eu nunca tive um vínculo muito grande. Mas lá por volta do meu quarto ano, né? Na época era a quarta série, eu devia ter uns 9, 10 anos, e uma amiga fazia curso de teatro aos sábados num projeto do Estado, Escola da Família, que era desenvolvido aos finais de semana nas escolas estaduais, né? E aí ela me convidou, ela tinha recém saído da escola, então a ideia era meio que a gente continuar se vendo, né? Porque ela estava indo para outra escola, e aí fazer teatro. E aí, né, aquela cabeça, né? A gente fazer teatro, né? Vai me ajudar com a minha timidez, sempre fui meio tímido, ainda sou tímido, mas acho que é o que eu falo dos meus alunos, tá, né? Também sou professor de teatro já, que o teatro, ele até ajuda a perder a timidez, mas ele te deixa, na verdade, mais cara de pau mesmo, né? Então, aí você acaba se enfrentando as coisas, né? De peito aberto e bora lá. Mas eu fui com essa ideia, né? De, talvez eu perca a timidez, mas também com o intuito de realmente estar com a minha amiga, minha melhor amiga aí da infância. E aí comecei esse projeto. E me apaixonei, assim, por teatro, né? Mas ainda com essa ideia de um hobby, um passatempo, né? Um lazer. Tanto que, sei lá, quando eu ficava de castigo, o meu castigo era não ir ao teatro, não ir pra aula de teatro do final de semana, né? Uma nota ruim, minha mãe já, não vai no teatro, hein? Vai no teatro. Então, inclusive, era engraçado, porque da turminha do curso, né, do que a gente fazia, do grupo que a gente criou, né, o grupo, ele existe até hoje, inclusive com essa ideia de não necessariamente, não faz mais parte do projeto Escola da Família, porque até onde eu sei o projeto não existe mais, mas ele ainda é um grupo que atende escolas, né, e crianças aí de todas as rendas, escolas públicas principalmente, isso é muito legal. E o grupo se chama Companhia Teatral Pelarte, da Zona Norte, né, onde eu morei. E, enfim, comecei lá e, na época,
era isso, né? As pessoas já tinham um outro cuidado com a minha mãe, sabe? A diretora, né? A professora, ela já tinha outro cuidado com a dona Lourdes, porque, né, qualquer coisinha ela me cortava do curso. Minha irmã começou a fazer comigo depois de uns meses também. E também nesse lugar, assim, de lazer, a gente gostava bastante. Já fizemos algumas excursões com o grupo para ver peça. E aí é muito louco, porque a minha diretora e professora, né, nesse curso, ela era aluna da época da Faculdade Paulista de Artes. Ela estava fazendo a licenciatura na Faculdade Paulista de Artes, que muitos anos depois foi onde eu me formei também. Então a minha ligação com o teatro vem da infância, a minha ligação com o lugar onde eu me formei e até hoje presto alguns serviços, que é a FPA, também veio da minha infância, assim. Então, tenho um carinho muito grande pelo teatro como um todo, mas muito, muito especial com a Faculdade Paulista de Artes, com a FPA, que foi onde tudo surgiu, sabe? Que é isso, né? Se não fosse por ela, eu não teria tido a minha primeira professora e eu não teria entrado no mundo teatral, e foi lá onde eu me formei muitos anos depois. Seguindo daí, fiz teatro aí com esse grupo até o comecinho da adolescência, inclusive por ela ser aluna, né, tá prestes a se formar, a gente conseguiu participar das mostras de teatro da faculdade com as nossas peças infantis. A gente apresentou A Bela e a Fera e O Rei Leão, versões até com música e tudo. E eu, criancinha, apresentando no Teatro Ruth Escobar, sabe? Sem ter noção do que era o Teatro Ruth Escobar. Caraca. Eu já apresentei no Teatro Ruth Escobar com 10 anos de idade, sabe? Zé Carlos de Andrade, que era o antigo coordenador, e é um nome aí bem importante do Circo Teatro, né? Ele tava na plateia me assistindo. Eu tinha 10 anos, sabe? E eu nem sabia quem era Zé Carlos de Andrade, ele tava lá me assistindo. E outros professores possivelmente também assistiram. Então, assim, que no futuro viraram meus professores também. E aí, segui nesse grupo, a gente fazendo esses projetinhos, essas pecinhas não, né? Mas peças infantis, né? Peças amadoras, peças infantis. E sempre, né, muitos jogos teatrais. Hoje em dia consigo ver, né, que eu já também tive aula de Stanislavski quando era criança e não sabia nem o que era, né, e ela passando os conteúdos, como qualquer professora de teatro, e talvez não explicando tanto, porque era isso, a gente era molecada, a gente tava ali pra brincar, e ela transformava tudo numa grande brincadeira, enquanto a gente aprendia o que era visão periférica, o que era foco difuso, sabe, a gente ia aprendendo lá, ia dando conteúdo, e a gente tava brincando. Inclusive é isso que eu tento levar pros meus alunos também. Michele Rocha, minha primeira professora de teatro, que inclusive ainda está trabalhando até hoje em dia, que é a idealizadora do grupo da companhia de teatro Pelite. Bom, parei na adolescência, aí, né, adolescente, meio blasé, não quero nada com nada, né, acabei parando. Lá por volta dos 18, tava naquela pressão do cursinho, de fazer faculdade, não tava pensando em teatro, tava focado em publicidade e propaganda. Comecei a fazer o curso de publicidade e propaganda na Embi Morumbi e decidi voltar pro teatro, né? Tive um reencontro. A gente, na verdade, nunca perdeu o contato, né? Eu e a Michelle e o grupo. E aí ela sempre convidava a gente para assistir, para participar de alguma coisa. E aí eles iam fazer um musical, Hairspray. E aí ela chamou para fazer o teste, né? Participar da audição. E eu pensei, bom, tô estressado, tenho um final de semana livre, vou voltar pro teatro para dar uma aliviada, fazer alguma coisa que eu gosto. Gosto muito de musical, sempre assisti, né? E vou lá fazer. Comecei, o projeto, a montagem não deu muito certo, mas aí a gente decidiu refazer uma outra peça que eles tinham feito, que era Mudança de Hábito, bem parecida com o filme, assim, né, da UP. E como não tinha personagem na época, pra mim, e eu também não tava conseguindo ir todo final de semana, eu acabei fazendo contra-regragem, né? Na época eu nem sabia o que era contra-regragem, né? Eu entrei ali, meio tipo, eu vou ajudar vocês lá com o Chia. Tava fazendo contra-regra, né? E aí voltamos pro Ruth Escobar. E aí eu já com 18 anos, ainda sem entender muito o que era o Ruth Escobar, voltei pro Ruth Escobar pra participar de mais uma montagem. Só que aí, durante e é o mesmo esqueminha, né? Dentro da mostra de teatro da faculdade, que acontece a cada semestre, né? Todo final de semestre tem uma mostra que os alunos trazem os projetos que eles fazem de laboratório na faculdade, mas quando tem vaga, quando tem horários livres no teatro, né? Na época a gente utilizava o Ruth Escobar, que eram 3 salas, então às vezes tinha, tipo, 2 turmas em 2 salas e uma sobrando. E aí a gente podia trazer projetos de fora. Foi o que aconteceu. Numa dessas, eu vi que tava tendo um musical cabaré numa outra sala, dos alunos da faculdade.
Daí, na semana seguinte, fui assistir. Fiquei apaixonado. É uma galera maravilhosa, cantando no gogó, sem playback, sabe? Realmente aquele nível do amador já... Do amador não, do universitário já indo para um profissional. Essa peça da faculdade, que na época era do grupo da Companhia Instável de Teatro, que era grupo da faculdade que existia, pré-pandemia, né? Nesse momento a faculdade está sem um grupo específico, mas tinha um grupo específico da faculdade. Ela foi amplamente divulgada, assim. A gente teve... a gente não, né? Eles, né? Porque eu acabei entrando depois. Mas eles foram divulgados em sites, sempre lotado. Eu lembro de decidir, de eu assistir, gostar e decidir no último dia. Porque é o último dia, né? Tem que ter aquela outra energia. E aí eu fui com os meus amigos, a gente meio que acampou. A gente ficou umas 2 horas, a gente chegou umas 2, 3 horas antes pra conseguir entrar, porque a sala era pequena. A sala comportava umas 60 pessoas e teve que comportar 80. No RUT, não é aquela sala do meio? No RUT. Isso, a Dines Fati, a pequenininha. Não, Miriam Muniz, desculpa. Miriam Muniz, a sala pequenininha. Aquela do meio. E era a proposta do cabaré, porque você entrava num cabaré mesmo, sabe? Enfim, fiquei apaixonado. Fui reassistir. E aí, quando eu reassisti, o diretor, o André Latorre, que também é professor da faculdade, ele fez um convite. Ele disse que no próximo semestre eles iam fazer uma montagem especial comemorando os 10 anos, se eu não me engano, da Instável, da companhia. E aí ele ia estar aberto para atores de fora da faculdade participar, porque ia precisar de um grande elenco, né? Ia precisar de muitos ensembles, enfim, bastante coro. E, nossa, eu falei, gente, é isso que eu quero. Eu quero ser um grande artista de teatro musical na faculdade. Acabei entrando, acabei participando, consegui fazer um solo ainda numa das partes. Fiz teste, passei. E aí, nossa... E de lá pra frente fiz mais uma montagem com a Instável, até que no final dessa montagem, ainda isso tudo fazendo publicidade e propaganda, né? Isso tudo ainda achando o teatro como um hobby, mas aí já gastando dinheiro pra participar, né? Fazendo vaquinha, participando de tudo que vocês já sabem que a gente precisa fazer pra juntar grana, né? Então, é isso, participando com tudo, assim. Sendo tesoureiro, inclusive. E tenho pra mim que eu não era só tesoureiro, né? Porque na época eu ainda não sabia, mas eu tava começando a trabalhar com produção. Porque uma coisa é só você juntar o dinheiro, né? Outra coisa é você ter que fazer orçamento, pesquisar, fazer parceria. E eu já fazia isso tudo achando que eu era só o tesoureiro. Eu ainda não entendi, não sabia essa nomenclatura, né, de produção. E tava lá, como tesoureiro, juntando o dinheiro da galera, juntando as vaquinhas que a gente fazia e tal. Depois dessa segunda peça, que foi o Rock Horror Show, tudo sempre musical, meus pais assistiram, foi incrível. A gente lotou a maior sala, a Dines Fati, no Rio de Escobar, vários dias. E aí a minha mãe falou, poxa, você gosta tanto disso, por que você não faz esse curso? Era o que eu precisava. Apoio da família. E aí eu falei, tá, é isso. Eu já tava descontente com a publicidade, tava começando a entender que eu não queria estar atrás da câmera, eu queria estar na frente da câmera. Né? Você viu que eu falo bastante, a gente tá na primeira pergunta. Vou falar. Vi que eu queria estar na frente da câmera. E aí começando a entender essa ideia de não só ser artista por hobby, né, ser artista por profissão e todas as possibilidades, porque aí nisso eu tô falando de estar convivendo com os alunos da FPA há 1 ano já, né, eu já estava convivendo com eles há 1 ano, desde o processo anterior, desse do Rock Horror, e entendendo as possibilidades, que não era só ser artista da Globo, né, que ser artista é trabalhar com teatro mesmo, é ser arte educador, né, comecei a realmente gostar disso, né, e com o incentivo desses colegas, de amigos e amigas próximos e dos meus pais, eu mudei e ainda entrei na faculdade, confesso, com a ideia de, assim, eu lembro dessa frase na minha cabeça: vou fazer a licenciatura em teatro, porque se nada der certo, eu viro professor. Essa foi a minha ideia inicial, quando eu decidi que eu ia seguir essa carreira da arte, né? Que a arte realmente ia ser meu trabalho. Mas eu ainda estava com essa ideia. Depois da primeira aula que eu tive de didática, né? Que é enfim, trocando em miúdos, é uma aula de como você dar uma aula, né? É uma disciplina que ensina as diferentes formas de dar uma aula, né? Você não tem um jeitinho certo, você pode abrir um leque de possibilidades. Depois da primeira aula, eu já fiquei apaixonado, já falei, eu quero ser professor. Além, lógico, né, de trabalhar como ator, como produtor. Na época, eu ainda não sabia que eu ia vir a ser produtor. Eu ainda estava nesse esqueminha de cuidando da tesouraria.
Lá na metade do curso que eu entendi que o que eu fazia não era só tesouraria, era produção. E aí eu comecei a entender que isso também era uma outra carreira que eu gostava de fazer, porque aí eu também não gostava, eu gostava de estar, não queria estar atrás da câmera, mas eu gostava de estar na frente da câmera, ou seja, na frente do palco e no backstage também, podendo coordenar, né, que é essa coisa da produção. E foi assim, de hobby para uma ideia talvez glamurosa de ser artista, para uma ideia realista, possível e muito aberta, né? Porque aí a gente tá falando de ser professor, de ser ator, de ser produtor, já fui diretor também de pequenos processos, né? Acho que ainda tenho muito a galgar para dizer sou diretor, mas realmente posso dizer, sou um artista educador, sou um ator e sou um produtor cultural. Tudo isso em uma única não, né? São várias possibilidades num único caminho que é a arte. Sim, total. Falei muito. Não, até queria compartilhar, lá no começo você tava falando, né, da sua mãe falando pra você, ó, você vai ficar de castigo se você vacilou, legal, você não vai pro teatro. Eu até lembrei de uma história que aconteceu quando eu tava na escola, né, no ETA, com o Rodney. A gente tava montando um espetáculo, né, nordestino, que o texto original é o Homem que Matou o Diabo, acho que esse é o nome, não lembro agora certinho. Acho que esse é o nome, sim. O Homem que Matou, o Homem que Desafiou o Diabo, enfim. Eu acho que é o Homem que Desafiou o Diabo. O Homem que Desafiou o Diabo, acho que é esse mesmo. Acho que é. Uhum. Aí a gente tava montando esse espetáculo, aí nessa, né, acho que para mim uma das maiores graças de fazer teatro, não só de estudar um personagem, é entender o processo do meu amigo, como ele tá desenvolvendo os personagens dele, sabe? Eu gosto muito de ver isso e às vezes ficar imitando por imitar, sabe? Não é que eu quero fazer o personagem dele, mas eu gosto de ver como as pessoas desenvolvem os seus personagens. Eu sempre fiz muito isso em aula, pós-aula, aí nos processos das peças também. Aí nessa o Rodney falou assim, legal, a gente tem um monte de personagens legais aqui, por que você não faz? É um desafio bom pra você, faz, na conta deram 6 personagens que eu fiz no espetáculo. Aí eu tava com muito personagem na mão, e foi legal, o processo foi muito bom, as peças em si, mas teve um dia muito legal, porque a minha mãe, ela foi assistir o espetáculo, foi meus pais, todo mundo, né? Aí a minha mãe tinha mandado mensagem pra mim uma hora antes, falou assim, eu vou chegar atrasada, tá? Avisa que eu vou chegar ou em cima da hora ou 5 minutos atrasado. Sim. Aí eu falei assim, na minha cabeça, né? Porque geralmente, algumas situações a gente atrasa o espetáculo por atrasar. Joga uns 15 minutos pra frente pra ver se alguém vai chegar atrasado mesmo, pra dar tempo da pessoa assistir. Sim. Aí eu falei pra ela, vou pensar no seu caso. Ela, não brinca com isso porque eu sou a mãe do artista que tá fazendo 6 personagens. Se eu chegar aí e eu não puder entrar, eu vou entrar, vou tirar você e acabar o espetáculo. Pela orelha. Pela orelha, ele vai acabar o espetáculo aqui agora. Pelo amor de Deus, não faça isso, mãe. Não, mas aí eu lembrei disso agora. Mas pra você, né, que você falou que começou a fazer pequenas coisas, mas na ideia de hobby. Aí você vai fazendo, você acabou fazendo contra-regragem, né? Como você mesmo falou, acabou fazendo contra-regragem. Você acabou acabou sendo tesoureiro, mas depois você começou a ter noção que tava administrando já um espetáculo, né? Ajudando a administrar um espetáculo. Sim. Mas mesmo com você não tendo, vamos dizer, as nomenclaturas certas para aquilo, mas você já entendia a dimensão do que você estava fazendo em relação à relevância do aquilo que você estava levando? Olha, pensando na contra-regragem, não, porque realmente naquele momento eu ainda estava no teatro, nessa ideia, assim, de que eu estava me divertindo ali. Tanto que pensando agora, parando pra pensar, eu assistia a peça da Coxia, e não era pra assistir, não, era pra estar preparado pra, né? Mas eu tava ali assistindo, me divertindo super com as cenas, tudo bem, nunca aconteceu. Acho que a gente fez 6 apresentações, nunca aconteceu nenhum erro da minha parte, assim, técnica, gente, fugiu a palavra, nenhuma corda, fugiu a palavra,
Nenhum cenário que não tenha mudado na hora, nenhuma cadeira que não tenha saído na hora do blackout, né? A gente estourava Isso falhou, mas não foi por minha culpa. No final a gente estourava aqueles negócios de festa, sabe? Sim. E aí um dia não foi, e aí foi meio depois. Mas enfim, aí é falha do negócio. Ou da minha mão suada, talvez, não sei. Mas nessa época eu não tinha dimensão. Quando eu fui pra tesouraria, como eu tava lidando com dinheiro, aí eu já tinha uma noção de que era importante, de que eu não podia vacilar, sabe? Inclusive porque a gente tava falando aí, ainda que a FPA era um curso pago, a gente tá falando de diferentes alunos de diferentes classes sociais, né? Então, tinha até uma delicadeza de como cobrar, né? Porque a gente estipulava aí, são 6 meses, então a gente vai fazer uma caixinha de tanto por mês para cada um pagar. Mas sempre tinha um ou outro que atrasava ou que deixava de pagar, e aí tinha coisa de conversar, e tipo, olha, então, se você não consegue, o que a gente pode? A gente pode pensar numa vaquinha. Você sabe fazer alguma coisa, um doce, alguma coisa, a gente faz uma vaquinha para fazer uma cesta, e aí a sua parte você paga nessa rifa, né? Uhum. Ou a gente faz uma vaquinha, enfim, N possibilidades. Como as montagens eram todas gratuitas, porque era pela faculdade, a gente passava o chapéu no final, mas a gente não cobrava. Então, a gente não podia contar com bilheteria. Tipo, a gente paga o que a gente gostou na bilheteria. Não tinha bilheteria. Tinha o chapéu. Ainda que as famílias eram, a maioria, muito generosas, meus pais, inclusive, sempre ajudavam generosamente. Uhum. E olha que eles pagavam minha faculdade também, né? Porque eu entrei sem bolsa nenhuma na UFPA. Mas paciência. Já foi. Um investimento. Ainda assim, a gente não podia contar com esse dinheiro, né? Então a ideia era, a gente paga mensalmente, e aí no final o chapéu a gente divide entre todos. Se der certo, a gente consegue cobrir os gastos que a gente teve. Se não, pelo menos com um dinheirinho pra gente ir no bar comemorar no fim a peça, né? Uhum. Que pelo menos isso a gente deve conseguir no chapéu. Mas aí tinha essa delicadeza, né? E tinha o controle. Aí, a gente precisa muito desse papel específico para fazer o cenário. Então, vamos lá, vamos fazer orçamento para achar o lugar mais barato possível. Seria legal ter flyer. Alguém do grupo, alguém da turma conhece? Geralmente tinha um ou outro que conhecia ou sabia fazer. Era tudo entre a gente, né? Então, às vezes eu coordenava, eu produzia sem saber que eu estava produzindo, porque a gente precisava gastar o menos possível, porque a gente não tinha. Estou falando aí de, sei lá, R$15 por pessoa. Nossa, eu não sei porque eu quis fazer esse cálculo, eu sou péssimo em matemática, mas vamos lá. R$15 por pessoa por 6 meses, né? Aí a gente tá falando de 30, 30, 30, R$90 por pessoa. E aí a gente tá falando de umas 10 pessoas, então dava tipo R$900 pra montar uma peça, e acabou, era isso. E não era isso, porque não era todo mundo que ainda conseguia. E super compreensível, não era algo obrigatório. Era algo que a gente sabia que era necessário. Quem não conseguia tentava ajudar de outro jeito, confeccionava alguma coisa, né? Isso tudo era a gente, na raça, erguendo as mangas e vamos fazer cenário, né? Vamos montar, vamos pedir ajuda. Figurino específico, alguém sabe costurar, alguém tem mãe costureira, a gente compra o tecido, manda o modelo, a mãe faz. Isso tudo eu coordenava. Eu geralmente não era sozinho, tá? Uhum. Também a gente sempre deixava, todas as montagens eram 2 pessoas. Então era sempre meio que mútuo. Mas é isso, a outra pessoa também não tinha noção do que a gente estava fazendo, né? Que a gente estava coproduzindo uma peça. Peça de faculdade era peça de faculdade, mas a gente estava produzindo uma peça sem saber que a gente estava produzindo uma peça. Mas já com essa ideia de que era algo sério, era algo importante. Isso acho que já existia. Mas só depois que eu me formei, que comecei a trabalhar com produção mesmo, que eu fui revisitar essa época e entender que eu já fazia isso nessa época, na época da faculdade mesmo sem saber. E até comentar contigo, porque literalmente, acho que foi ontem, tava conversando com um amigo meu, né, que ele tem o sonho dele desde pequeno é fazer dublagem, assim. O sonho dele é um sonho que a gente dividiu junto, crescendo, mas ele acabou indo para outros campos e eu segui na arte. Mas a gente tava conversando, né, e ele tava querendo entender como era que funcionava o processo de produção de filme. Eu falei, de filme eu não entendo. Eu sei que a magnitude é maior em relação ao teatro, mas em teatro já é muito complicado a relação de você administrar um espetáculo, do que você precisa, de coisas. Ele falou assim, mas tipo, o quê? Aí acho que é até legal pontuar para algumas pessoas e você complementar mais com isso, que eu só vou dar uma abertura. Claro. Porque você já vai ter, como você mesmo falou, tem a obrigação de figurino, de objetos de cena, de cenário,
Aí já começa a entrar, abrir outras paradas, né? Vamos dizer, você tá querendo montar um espetáculo profissionalmente, você tá contratando um artista de fora, aí já vai ter que entrar com o pagamento desse pessoal, aí vai entrar com o pagamento da equipe técnica, e tem outras coisas que, gente, não é pouca coisa. Então pensa isso nas costas de uma ou duas pessoas. Sim, é bastante, é muita coisa. Você pega, sei lá, realmente, o audiovisual eu não vou conseguir me adentrar muito, mas eu acredito que ele seja de uma amplitude diferente, não sei se maior, mas de uma amplitude diferente, talvez maior, porque ele demanda aí um tempo maior. Parece que não, né? Um filme vai passar uma vez, mas a gente tá falando de 1 ano, 2, ou mais de produção pra coisa acontecer, de pré-produção, né? Pra coisa acontecer. É que nesse caso, quando eu tava me referindo a maior, em relação a que, tipo, ele passa por muitas mãos, entendeu? O processo de um filme, ele passa por muitas mãos. É isso. Porque no teatro, quando a gente vai fazer, é o grupo, e o grupo vai idealizar, e claro, vai ter outras pessoas, umas outras ramificações, mas o filme já vai acabar passando por muitas mãos até chegar no produto final. Entendi. Não, tá certo. Isso eu entendo. Faz total sentido. Mas aí, indo pra produção do teatro, né? A gente já começa separando lá em cima, acho que 2 pontos, né? Que são os recursos humanos e a produção material. Só que isso se ramifica de um jeito, porque aí, recursos humanos, então, é o elenco e a ficha técnica. Mas a gente tá falando de muita gente, né? E aí não é só... é o grupo, mas aí a gente precisa do nome de todo mundo. Às vezes, dependendo da produção, precisa ter DRT ou não, precisa ter uma porcentagem, pelo menos, do grupo que tenha. Então, a gente tem que elaborar isso para ter certeza que tem essa porcentagem. Tem projeto, por exemplo, do PROAC, que é para uma idade específica, né? Pelo menos, acho que 80% do grupo tem que ter até 29 anos. Se tiver gente com mais, tudo bem. Só que pelo menos 80% do grupo tem que ter menos de 29 anos, né? Então são coisas específicas que você pega um edital aí de 20 páginas, você tem que dissecar para entender tudo. E aí, não é só o elenco, não é só o diretor, né? Vai ter preparador vocal, vai ter preparador corporal, vão assinar como diretor vocal e corporal, vai ter diretor de cena, que é algo que a gente não fala muito ainda, diretor de palco, né? Que é a pessoa que dirige o contra-regra, o iluminador, o sonoplasta, né? Porque o diretor, ele dirige o elenco. Pode ter um diretor para dirigir essa parte, a parte técnica, que é uma parte que às vezes fica totalmente apagada, porque no final a gente contrata, mas por que eles não podem já participar desde o início do processo? Né, para agregar junto, né, para não chegar com o material já pronto, só assistir e falar, eu vou ligar a luz aqui, vou ligar a luz ali, sendo que ele pode participar o projeto todo e já ir sugerindo coisas enquanto a cena está sendo criada. Mas isso já é outra coisa, né? Vamos voltar para a questão da organização da produção. E aí, ainda dentro de todos esses nomes, a gente tem que ver se todas essas pessoas, se elas, dependendo do projeto, né? Isso já tô entrando aí nos projetos que a gente, sei lá, ganhou um edital, por exemplo, né? Aí tem que prestar conta, então tem que emitir nota, ou não, ou vai fazer um RNA, que é meio que uma declaração de autônomo. Se vai fazer isso, vai ter X porcentagem que vai ser comida, porque precisa pagar tributo, né? Se vai fazer MEI, não, é um outro tipo de esquema. O grupo é da cooperativa, então é um outro esquema, porque aí usa o CNPJ da cooperativa, mas aí o grupo todo tem que ser da cooperativa, senão não funciona. Ou então, se não ele tem que ser contratado para participar de uma parte, ele não pode participar dentro do projeto que vai ser enviado para o edital, ele vai ser contratado, né, se ele não é da cooperativa, porque aí o projeto ele entra como um projeto da cooperativa, que é muito legal. A cooperativa tem uma assessoria maravilhosa. Ainda assim, o grupo precisa ter produtor, mas a cooperativa em si ajuda na prestação de conta, ajuda em todas essas partes de cobrar quem não é da cooperativa, como a pessoa tem que emitir nota. A primeira produção grande que eu fiz foi um Fomento ao Teatro. Foi assim, o maior edital que poderia cair no meu colo, né? Talvez, posso estar enganado, mas acho que maior que isso só a Lei Rouanet. Porque aí a gente tá falando de recursos muito grandes, né? Mas eu tô falando mas no Fomento eu tô falando aí que os recursos podem ir até R$500 mil, por exemplo. Né? Então é muito dinheiro para uma pessoa administrar. E é muito sério, porque é dinheiro público. A gente não pode
fazer qualquer coisa. A gente tá administrando, a gente tem que prestar conta pro povo, não é pra prefeitura, é pro povo, porque é o dinheiro do povo que eu tô usando, sabe? Então, tem tudo isso. Toda essa parte de recursos humanos, e a gente ainda nem chegou na parte dos materiais de produção. Que aí, meu Deus, é muita coisa. É figurino, mas já entra material de ensaio, entra material de escritório. Se você for utilizar qualquer lápis que você compre, você tem que estar orçado esse lápis. E você tem que prestar conta com notinha, você não pode... eu comprei ali na vendinha. Não, se não emite nota, você não pode comprar. Você tem que comprar em lugares que emitem nota, porque você precisa disso. Isso eu tô falando num projetão, né? É lógico que o ideal é a gente tentar fazer sempre assim, independente se seja um projeto para um edital público ou alguma coisa privada ou alguma coisa de grupo mesmo, que o grupo se organize entre si para fazer. Acho que o ideal é sempre a prestação de conta, para mim, é algo que tem que ser feita sempre, né? Cada garrafinha d'água que a gente comprou por ensaio, no final eu vou falar, olha, a garrafinha d'água foi tanto, essas aqui a gente gastou tanto, tá bom? Tá aqui a notinha pro grupo todo ver, ou tá no Drive para todo mundo que quiser visualizar depois, né? E aí a gente trabalha com um Excel, né? Quando que eu achei que fazendo teatro eu ia ter que trabalhar com conta e Excel? Eu falei aqui, eu sou péssima em matemática, mas a gente é, assim, péssimo em parte, né? Quando fala de dinheiro a gente fica um pouquinho mais esperto. Mas a gente trabalha muito com dinheiro, né? E aí tem que dar... voltando aí para um edital público, alguma coisa do tipo, tem que dar o dinheiro exato. Se você falou que você vai usar isso aqui, você tem que usar isso aqui. Pode ter uma mudança ou outra em alguma... A gente chama de rúbrica, né? Porque quando você envia um projeto, você envia o projeto com orçamento já fechado. Só que dentro desse orçamento, você pode ter, assim, coisas um pouco mais em aberto. Por exemplo... Eu não preciso ter o nome de todo mundo que vai participar, que nem eu falei, né? Eu posso falar, vamos contratar uma iluminadora, vamos contratar uma sonoplasta. Não precisa ter necessariamente o nome da pessoa já, se ela não faz parte do grupo. Ela vai ser contratada e vai ganhar isso. E aí, se é aquele valor, tem que ser aquele valor, né? Mas se, por exemplo, a gente fala que a gente vai comprar uma caixa de som de R$500. Aí a gente entra na inflação, a caixa de som fica R$700, a gente não acha uma caixa de som por R$500 em lugar nenhum, a gente vai gastar mais, só que aí a gente tem que tirar de outro lugar e explicar que a gente tirou desse outro lugar e pedir liberação para isso ser feito. Isso tudo num projeto público, né? Um projeto com orçamento público. Pode ser, acredito que a Lei Rouanet tem algo muito parecido com isso, porque parece não ser dinheiro público, mas é também, porque esse dinheiro ele vem, né? Essa verba ele vem dos impostos que as empresas não pagariam, mas em vez de elas pagarem para o governo, elas investem em algum projeto, né? Então ainda assim tem que ter uma prestação de conta muito importante. E olha, que eu falei, sei lá, de sonoplastia e iluminação, né? Material de ensaio, eu falei também, figurino, enfim, é muita coisa. Muitas ramificações dentro de recursos humanos e materiais de produção, né? E aí a gente conta também, por exemplo, taxa bancária, que é uma coisa que nunca passou pela minha cabeça, mas tem que ter no projeto, porque você vai abrir uma conta para receber esse dinheiro, né? Então, existe uma taxa bancária, todo mês vai ser cobrado. Taxa de transferência, porque você não vai dar sorte de toda a equipe ter o mesmo banco. Então, quando você tiver que transferir de um Itaú para um Santander, vai cobrar uma taxa. E aí você já tem que ter esse dinheiro. Não precisa ser exato. Essa parte é a parte que não precisa ser exata, porque é impossível a gente saber quanto que vai ser exatamente cada transação, né? Mas você tem aí uma margem de erro que você consegue, que eu não sei de cabeça agora, mas eu tenho anotadinho, né? Uma margem de erro aí de um valor que você deve gastar. Aí você faz o cálculo quantas pessoas são e, né, multiplica esse valor por mais ou menos essa quantidade, porque vai ser mais ou menos por isso que você vai gastar por mês. Esse tipo de verba, se mudar um pouquinho, tudo bem, né? Se faltar, você tira de algum outro lugarzinho do orçamento. Se sobrar, você pode jogar para alguma coisa. Sobrou um pouquinho? Vamos aproveitar, vamos comprar umas pilhas que faltou, vamos comprar umas canetas, fazer umas impressões de flyer, que tem isso também, né? Não falei, mas divulgação também entra com material de produção, toda divulgação, até se for dinheiro para patrocinar a campanha no Facebook, tem que estar lá contado o valor que você gastou. Isso tudo, tô falando de projeto com prestação de contas, né? Um projeto público com prestação de contas. Mas se você está fazendo um projeto menor para o seu grupo, tem aí as suas facilidades, mas ainda assim você tem que calcular tudo, porque, enfim, é o dinheiro do grupo. O grupo vai estar investindo em você para fazer a produção. Você precisa ser o mais transparente possível.
Claro. Falo muito. Não, imagina. Tá muito legal, muito legal. Eu ia até perguntar pra você, né? Você estava se referindo muito em relação aos editais públicos, né? E nos privados, tem muita diferença nessa relação de prestação de contas? Olha, privado, eu nunca participei de nenhum específico. Eu acho que o privado, porque aí a gente tem os públicos privados, que são os públicos que pegam os impostos, né? Seja a Lei Rouanet, também tem o PROAC ICMS, que eu não sei se ele ainda está em vigor agora com a pandemia, mas até antes ele estava. Que aí você ainda tem que prestar conta, porque mesmo sendo privado, você ainda tem que prestar conta desse jeito, né? Porque ainda sendo privado, ele é dinheiro público. E você tem os privados, sei lá, que aí são mais projetos que você vai com o seu projetinho vender para uma empresa, por exemplo, né? Eu acho que aí existe uma facilidade, porque aí é um trato seu com a empresa ali. Eu acho que você não vai precisar de uma prestação de conta tão ferrenha. Talvez ainda uma prestação de conta da parte de recursos humanos, mas eu acho que de materiais não precisa ser tão esmiuçada, sabe? Tão específica, levar cada notinha. E posso estar enganado porque não tenho essa experiência. Mas imaginando aqui uma empresa que tem um valor aí que em troca vai estar o seu nominho em todas as divulgações, né? E aí a peça sempre que for apresentada vai ser falado sobre essa empresa, né? Que a contrapartida é justamente essa. Ou, por exemplo, uma empresa que vai pagar para você fazer a peça na empresa, para a empresa, né? Aí não tem essa necessidade, porque eles estão lá dando dinheiro e você tem que gastar o dinheiro como você achar melhor, mas você só precisa realmente trazer essa prestação de conta, que a questão é a prestação de conta, né? Você só precisa fazer essa prestação de conta se eles solicitarem já durante as primeiras reuniões, né? Durante as combinações que você estiver fazendo, você vê que eles vão necessitar de uma prestação de contas. Se não, se eles só pedirem o seu orçamento, você passar o orçamento e eles te pagarem, tá tudo certo. Você nem precisa fazer nenhuma prestação, eu acredito. E aí, pensando realmente na abordagem, eu acho que é mais ou menos assim. Acho que é isso. É que aí pode ser que, realmente, se a empresa quer usar essa verba para abonar imposto, alguma coisa do tipo, aí pode ser que precise realmente de uma prestação de conta bem mais esmiuçada, porque parece que não, mas vai ser dinheiro público, né? Porque é um dinheiro que não está indo para imposto, é um dinheiro que está indo para um serviço, e a gente, como prestador de serviço, né? Que a gente vai ser um prestador de serviço, a gente tem que especificar o que foi feito. Eu imaginei, porque, vamos pegar de exemplo, né, esses grandes editais, os grandes bancos, né, que já têm seus próprios teatros. Eu acho que nesse intuito, vamos dizer, eles falam assim, vamos abrir para a próxima temporada, que a gente quer montar aqui, e vamos abrir esse edital para esse pessoal, se eles quiserem chegar, montar alguma coisa aqui, e aí acho que já vamos usar isso como essa contrapartida, né, para a relação de abonar dos seus impostos, já esses editais, eu imagino. Né? Nesse caso aí, como tem a ver, com certeza você vai ter que ter uma prestação de conta mais cuidadosa, assim. O Sesc, por exemplo, o Sesc é privado, né? De certa forma, então você tem que ter, sim, já fiz pro Sesc, você tem que ter uma prestação de conta, não precisa ser tão esmiuçada quanto a prestação de conta de um edital público, mas ainda assim você tem que tomar cuidado de guardar as notinhas, porque em algum momento eles vão pedir isso, né? Os gastos que você teve com produção e os gastos que você teve com os recursos humanos, né? Com todas as pessoas em si. E aí, no Sesc, tem aí a questão do DRT, por exemplo, que a produção tem que correr atrás, porque o Sesc, ele eu não tenho certeza se ele exige que todos, mas eu sei que pelo menos a maioria das pessoas participantes precisam ter DRT, precisam ser uma pessoa profissional no ramo, né? Acho que a DRT é importante por isso, assim. Não que quem não tenha não seja profissional, mas é um registro, né? Acho que a gente lutou tanto para ter isso, então acho que é justo a gente ter isso, né? Sim. Acho que é importante. E eu acho que isso que é legal também, como você mesmo citou, né? Que eu ainda ouvi isso na reunião, quando eu fui fazer essa retirada do documento para poder levar para as superintendências do trabalho. Ele fala, do presidente falando, né? Não é que vocês já são artistas, vocês são atores, vocês estão aqui e a gente só tá fazendo a nossa obrigação, que é o quê? Mostrar perante o Estado que vocês são capacitados para exercer esse trabalho.
Então acho que é legal pra quem tá vendo, né, por um acaso ainda tá nesse sonho de buscar o DRT, Sim. mas eu acho que eu não sou. Não, são escalas diferentes, mas você é um artista, você tem que buscar esse reconhecimento seu, de ter esse Sim, registro e tudo mais. E continuando aqui, né, claro. que eu vou fugir um pouquinho do assunto, mas a gente volta mais sobre essa relação Tá de bom. artes e tudo mais. Aham. Mas aí depois que você terminou a faculdade, o que é que você, Alessandro, fez? Porque, meu, eu juro pra você, acho que pra todo mundo que eu pergunto, ainda mais fora do ramo da arte, né? Que você fala, meu, você sai da faculdade, você olha pra frente e fala, ok, o que eu faço? O que é que você fez? Você já tinha alguma coisa em mente, já foi seguindo? Ou você olhou pra frente e falou, agora eu vou ter que me achar E aqui. agora? Olha, eu fui bem sortudo, vou dizer. Mas aí fica a minha dica para quem está estudando também, tá? Deixa eu começar e depois eu vou para a dica. Uhum. Quando eu me formei, eu já estava começando a trabalhar com um grupo de teatro, que alguns devem conhecer, a Companhia de Teatro Documentário, que que era a dona, vamos dizer assim, da sede, né, da casa do Teatro Documentário, que ficava pertinho, né, na rua de trás do ETA, Uhum. para quem possivelmente já visitou lá, só para lembrar. E aí eu comecei, na verdade, ainda na faculdade, eu assisti uma peça deles, 2 peças, uma na Oswald de Andrade e outra um ano depois, um ano e meio depois, no cemitério da Vila Mariana. Quando eu vi aquela peça no cemitério, sabe? Porque eu ainda tava... Porque é isso, a gente ainda entra com aquelas quando a gente começa a fazer teatro, e tudo bem, porque eu acho que é isso, acho que é um processo, né? Um processo de crescimento. A gente ainda entra com aquela ideia de teatro italiano, né? Palco italiano, teatro é aqui, né? Tem que ser feito com coxia, tem que ter a cortina vermelha. Essa ideia que tudo bem ter, mas a gente tem que ir abrindo um pouco o campo e entender que não é só isso, né? E aí, já na Oswald, já não era no espaço convencional. Eu já tinha visto outras peças em espaços não convencionais. A primeira peça que eu vi num espaço não convencional que eu tenho memória, né, foi logo que eu entrei na faculdade, foi da Cia do Latão. Eu não lembro o lugar específico, eu acho que foi na Oswald também, mas foi num outro espaço da Oswald, era como se fosse no meio que um anexo à Oswald. Eu tenho quase certeza que sim. E ali eu já fiquei uau, porque foi a primeira peça de teatro épico que eu vi, que era Círculo de Giz Caucasiano do Brecht. Então ali eu já comecei a me apaixonar por teatro épico também. Uhum. E nossa, né? Aquela coisa que não era musical, mas tinha música, e a música ela vinha num outro lugar, sabe? Eu sempre gostei muito de música também. Não chega a ser cantor, mas enfim, engano, acho que como muitos dos atores. E fiz todos esses musicais que eu contei, né? Então ali no Círculo eu já tinha ficado, uau, que legal, um espaço não convencional, né? Não é um palco, não é um teatro italiano com plateia, que nem a gente, inclusive, na faculdade sempre vinha fazendo por conta do Teatro Santos Escobar, que a gente tinha acesso, né? Ainda que a Diniz Fati fosse uma arena, mas a gente ainda conseguia visualizar uma ideia de teatro mais convencional. E aí vi o teatro documentário, o DOC, né, da companhia, o DOC, nesse espaço não convencional, e depois no cemitério. Quando eu vi no cemitério, nossa, fiquei apaixonado. E aí comecei como o diretor do grupo, ele era meu professor, e aí vai a dica agora, nossos professores, num geral, os professores de teatro, tô sendo aí exagerando mesmo, né? Tem as suas exceções, mas exagerando, eles não são só professores de teatro, gente. Assim como os nossos colegas também não são só colegas e atores. Eles trabalham fora. Então, às vezes, eles precisam de alguém e você tá lá no perfil da pessoa que ele precisa, né? Então, o que eu quero dizer? Dê o seu melhor na sala de aula, porque pode ser que você tá abrindo uma porta que você nem imagina lá no futuro, que foi o que aconteceu comigo, né? Eu tinha aula com o Marcelo Soler, que é o diretor do Teatro Documentário, desde que eu entrei na faculdade, inclusive foi ele que deu aquela aula de didática que eu fiquei apaixonado, que eu comentei, que eu falei, meu Deus, eu preciso ser professor. E ele era o diretor do grupo, sempre convidava a gente para assistimos, tal. E aí, eu tava tendo esse contato mais
próximo dele, porque eu era um aluno, realmente, modéstia à parte, eu era um aluno muito bom nas disciplinas que ele dava, assim. Era sempre voltado à educação, à direção, e eu gostava muito dessa área, então eu acabava me aplicando bastante. Acabou tendo um convite para participar de um mutirão para manter a Casa do Teatro Documentário. Lá em 2017, tava para me formar. Tava para me formar. Fui lá, não, tinha recém me formado. Eu me formei na metade de 2017, em junho de 2017. Não, perdão, tô falando besteira. Foi no ano anterior. Foi em 2016. Eu ainda era aluno, faltava um ano para finalizar. Teve esse mutirão. Comecei a participar do mutirão. E aí eu nunca tinha entrado na casa em si, porque até então o grupo ainda não tinha feito. Anos atrás ele já tinha feito, mas ele não tinha voltado a fazer peças dentro da casa. Então eu me apaixonei pela casa, e aí, não, gente, vocês não podem entregar. E comecei a pensar em projetos e ideias, e conversando com o Marcelo, a gente pensou em fazer sarau e fazer eventos. E eu sou formado lá atrás, na época do ensino médio, em técnico em eventos, pela ETEC. Então, evento é uma coisa também que eu acabo entendendo e acabei virando produtor sem saber, né? Porque, enfim, técnico em eventos, organizou evento, é um produtor de um evento. Mas nunca pensando nessa nomenclatura de produtor, isso é muito louco. Mas vamos lá. E aí comecei a propor ideias, eles embarcaram, eu acabei virando um produtor honorário da casa, não do grupo, né? Isso ainda estava para me formar. No final, além da ser sede, no andar de cima ela era morada de algumas pessoas, justamente para juntar a verba para manter a casa, porque um aluguel era no Bexiga, né? Para quem não conhece, na Bela Vista. Um aluguel na Bela Vista não é barato. Então juntava aí umas 3 pessoas morando para conseguir juntar a verba mais os eventos da casa de final de semana. Aí a gente começou a abrir a casa para ensaio. Então eu saía da faculdade, ficava o dia todo na casa, cuidando das entradas e saídas das pessoas. Foi aí que eu comecei a conhecer muita gente do ETA. Foi aí que eu conheci a Andréia, a filha dela, Arissa Pontes, né? O grupo Odara, que foi um grupo que depois eu acabei de entrando também para participar da direção. Nossa, esse processo da casa, né? Essa minha entrada como produtor da casa, que eu ainda não entendia como produtor, né? Aí, como eu ainda estava na faculdade, eu pensava que eu era um organizador de eventos, sei lá, sabe? Não entendia ainda que eu era um produtor de um espaço cultural, que eu tava virando um produtor de um espaço cultural. Mas esse processo que durou anos me abriu muitas portas, muitas janelas, conheci muitas pessoas, participei de muitos processos por conta dessa oportunidade, e eu sou muito grato à Companhia de Teatro Documentário por isso. Mas vamos lá, isso ainda na faculdade, né? Comecei a trabalhar como organizador. Acabou que na virada do ano, quando faltava um semestre para eu finalizar, eu tava muito cansado e a minha turma só teria de manhã. E aí a casa tava com vaga e eu tava querendo morar no centro. Juntei o útil ao agradável e fui morar no lugar onde eu tava trabalhando também. Que era, para quem conhece a faculdade também, Polícia de Artes, fica a poucos metros de distância. Tudo muito perto. O Bexiga é maravilhoso por isso. O ETA aqui, o caso de documentário aqui, e a faculdade aqui, sabe? Exato, tudo muito pertinho. Então era perfeito morar ali. Fui morando, fui participando das produções, né? E isso a gente tava mantendo a casa aí há uns 4, 5 meses já, sabe? Super dando certo. E aí o Doc ganhou um projeto. E aí quando o Doc ganhou um projeto... Não, um pouquinho antes do Doc ganhar um projeto, uns 2 meses antes, veio o convite para ser produtor da companhia. E aí eu opa, peraí. A companhia tem mais de 10 anos de história. Quem sou eu na fila do pão pra isso, pelo amor de Deus? E não, vamos, você já demonstrou que a gente pode confiar em você com tudo que você tem feito pela casa, vamos embarcar nessa. Bora! E aí o projeto já estava sendo escrito, né? Foi enviado um projeto para o Fomento, a gente ganhou o projeto, acho que a 35ª edição do Fomento ao Teatro da cidade de São Paulo, com o projeto Tempo e o Cão. E aí foi aí que eu virei um produtor de um Fomento. Caraca, que legal. Logo o projeto, ele, na verdade, eu entrei no grupo, eu ainda estava no último semestre da faculdade, né? Entrei no grupo. Acabei a faculdade, já trabalhando na área, que é essa a pergunta, né? Essa pergunta é isso. Então eu acabei a faculdade, me formei, já sendo produtor de um espaço cultural e produtor de uma companhia de teatro com mais de 10 anos de carreira. Por quê? Porque eu demonstrei trabalho antes
né? E eu tinha esses contatos de um professor, que é isso que eu volto para todo mundo que tá vendo esse vídeo, assim. Os professores não são só professores, né? Além desse, eu fiz peça com outros professores, fui indicado por alunos para fazer trabalho, fiz propaganda por indicação de aluno que virou produtor de casting e até hoje me chama para fazer teste, sabe? Porque é isso, a gente vai criando nossa rede de contatos. Então, assim, eu sei que é normal numa sala de aula, mas o máximo que vocês puderem evitar, qualquer tipo de picuinha de sala de aula, de escola, sabe? A gente é um outro lugar, né? A gente tá num ambiente que vai virar um ambiente de trabalho. Então, a gente tem que fazer laços, a gente não tem que criar nó. São laços. Olha, acabei de criar isso, hein? Não criei, né? Alguém já deve ter com certeza falado isso, mas veio aqui, baixou e eu falei. Né? Vamos criar laços, não vamos fazer nós, ok? Mas vamos lá. Então, eu me formei, ainda querendo ser professor, mas deixando isso um pouquinho de lado, porque eu tinha essas propostas aí, nesse projeto. Entrei na companhia e estava produzindo a companhia e a Casa do Teatro Documentário, porque a Casa de Teatro Documentário não necessariamente só estava mal fazia, na verdade, eventos da companhia, porque a companhia não estava com nenhum projeto até então aprovado, a companhia estava escrevendo projeto, fazendo pesquisa, né? Então a gente se encontrava, tinha os nossos ensaios, nossas trocas de ideia, propostas de, saiu um PROAC, saiu não sei o que lá, vamos tentar isso, vamos tentar aquilo. Ao mesmo tempo, a gente eu criava toda uma agenda para casa, de ensaios, de apresentações de outros grupos. A gente teve muita peça dueto acontecendo lá, né? Muito obrigado, gente, que estiver assistindo esse vídeo, que participou dessa família aí com a gente. E também começamos a criar festas. Uma vez por mês a gente fazia um evento, uma festa. E aí era a minha área, né? Porque como eu era formado em técnico em eventos, era uma coisa que eu sabia fazer um orçamento de festa, assim, facinho. A gente tinha DJ, a gente pensou a concepção da festa, como era uma por mês, era a festa do signo. Cada mês um signo diferente, né? Tinha a DOC em Áries, Aquário, Leão, todos os signos. Cada mês uma festa diferente e todo o dinheiro arrecadado era para manter a casa. Né, porque até então a gente estava com o projeto. Quando a gente foi aprovado no projeto, no nosso orçamento já tinha a locação do espaço. E aí, como era uma locação cara e a gente também queria democratizar, o que a gente fez? Além do aluguel em si, da casa para ser a sede, a ideia de pagar um aluguel para uma casa era para sediar outros grupos. Então a gente abriu um edital para outros grupos compartilharem o espaço, já que foi um espaço que muitos outros grupos ajudaram a gente a manter, né? A gente conseguiu abrir para 3 grupos, fez oficina, na verdade 3 grupos oficialmente, e aí quando dava a gente ainda conseguiu encaixar alguns outros, porque aí era questão de horário, né? Eu já não estava mais com uma agenda para estar lá todo dia, porque eu estava produzindo um fomento, então eu tinha outras prioridades, não dava para ficar todo dia lá, segunda a sábado, abrindo a porta e recepcionando as pessoas. Tinham dias específicos para isso e os outros dias eu estava na correria do fomento. Então eu me formei já com muitas portas abertas, né, sendo direcionado para produção, e ainda em concomitância eu fazia um trabalhinho ou outro de como ator mesmo. Fiz acho que logo que eu me formei, acho que fiz um comercial. Na verdade, no ano seguinte eu fiz um comercial. E só em 2019, no comecinho de 2019, no finalzinho de 2018 para o começo de 2019, que eu comecei a dar aula. Aí eu comecei a dar aula num projeto de férias. O projeto, o nosso fomento já estava acabando, então eu já estava ficando um pouquinho mais disponível, né? Porque realmente consumiu muito, eu parei tudo que eu estava fazendo. Antes da gente ser aprovado no projeto, junto com a produção da casa e do grupo, eu estava trabalhando na faculdade onde eu me formei. Estava trabalhando na área das redes sociais, eu era social media da faculdade e também ajudava na parte de captação de alunos, né? Porque nada melhor que um ex-aluno que já tinha um conhecimento de publicidade, que eu não cheguei a me formar, mas eu fiz, né? Como eu já comentei, para fazer as duas coisas, né? Ajudar a falar sobre a faculdade e também, de certa forma, vender a faculdade para futuros alunos. E era um trabalho que eu gostava muito, porque era isso, né? Eu estava sendo a pessoa que um dia alguém foi para mim e que abriu todos os caminhos quando eu me matriculei na faculdade. Então era muito legal saber que eu estava sendo essa pessoa, né? Mas quando a gente ganhou o projeto, eu parei
e fiquei focado totalmente nesse teatro documentário e na casa do teatro documentário. Depois que acabou o projeto, aí a gente continuou com a casa e continuou seguindo novas pesquisas, né? Mas é isso. Respondendo a sua pergunta, eu já saí bem encaminhado, viu? Confesso, porque eu tive muitas oportunidades, muitas pessoas confiaram e acreditaram em mim. E também não posso ser modesto. Eu sei que foi porque eu demonstrei que as pessoas podiam confiar enquanto eu estava na faculdade, que é essa, novamente, a dica que eu falo para vocês, né? A gente não pode nunca achar que a pessoa é só um colega ou é só o professor, né? Ele pode ser uma pessoa que no futuro pode lembrar de você para um projeto. E foi isso que aconteceu comigo e foi por isso que eu tive muita sorte, com certeza. Ah, foi. Além da sorte, é o que você falou mesmo, de demonstrou trabalho, mostrou que estava disposto a fazer, que fazia bem, tudo mais. Então, muitas partes disso são méritos seus mesmo. Obrigada. Pô, mas que legal, que legal. Aí, como é que foi? Aí, nesse processo aí que eu fiquei sabendo já por trás, né, que quando vocês conceberam, né, o edital, e aí um deles foi o Odara, né, que acabou recebendo. E aí foi aí que você começou essa relação sua com o Odara? O Odara eu conheci um pouquinho antes, porque o Odara foi um dos grupos que topou ajudar a casa. Na verdade, com certeza, topou ajudar a casa porque eles precisavam de um espaço para ensaiar, né? Eles estavam no modo que eles precisavam da confirmação, que eles encontravam. O Odara, né, é um grupo também que veio do ETA, e aí eles estavam no módulo específico que, se eu não me engano, tem um módulo específico em que eles precisam locar um lugar para ensaios e para apresentação, e eles precisam comprovar isso depois, né? Sim. Então a gente fez todo um acordo, tudo certinho. A gente precisava da grana para manter a casa, eles precisavam do espaço, e a gente, né, fechou isso tudo certinho. E aí, durante o processo, a gente ganhou o edital. Quando a gente ganhou o edital, eu virei para todos os grupos que estavam já com a gente, falei, olha, a gente ganhou o edital, a gente já estava no nosso projeto, a gente vai abrir um micro edital para a ocupação da casa. A gente tem previsto a disponibilidade para três grupos. A gente gostaria que fossem os grupos que estão conosco, mas a gente vai fazer uma eleição às cegas. Então, o que eu já estou passando para vocês é para vocês já estarem preparados, porque vai ser, né? Tô adiantando para vocês, porque é justo, porque vocês estão aqui com a gente, que vai ter isso. Mas vai ser às cegas. Então, assim, o grupo vai sentar um dia, nós éramos 10, e vai decidir 3 grupos. Foram mais de 30 grupos. E aí, o que eu fazia? Eu, enquanto produtor, pegava o formulário, tirava o nome, procurava em qualquer lugar que tivesse escrito o nome também, para quando a gente fizesse a leitura todo mundo, né, e a votação, enfim, a gente não fosse levado a escolher os grupos que já estavam parceiros. A gente sabia que pelo menos um grupo tinha que ser parceiro nosso, mas aí até então a gente ia escolher e depois ia ver se a gente deu essa sorte. E acabou que o Odara foi realmente o grupo que foi. Os outros grupos, aí até como critério de avaliação, que acho que é legal, talvez para quem está assistindo, né, se algum dia for participar de alguma coisa, um dos nossos critérios era a nossa casa, ela era um espaço não convencional de teatro. Então, o nosso principal critério foi justamente esse, né, a pesquisa do grupo. Cabe aqui? Ou o grupo talvez precise de um espaço, não conheça bem, vá fazer com a gente e aí descobre que não cabe aqui e aí tira a oportunidade de outro. Porque a casa ela tinha um quintal coberto, mas não passava disso, não tinha um palco, né? E acabou que todos os grupos acabaram utilizando a casa itinerante. Usaram todos os espaços. Os 3 grupos, no final, né? A proposta no final do edital era que eles mostrassem algo aberto para as pessoas da região, né? Para os moradores da região. Fizesse uma microtemporada aí dos processos deles depois desse 1 ano de ocupação. E acabou que todos os grupos fizeram processos itinerantes. Eles usaram todos os espaços possíveis da casa, que é o que a gente... E é isso, a gente foi assertivo. A gente percebeu os grupos que tinham essa pegada. Lógico, tem outros critérios, mas aí os outros critérios a gente deixa, né? Vocês deixem off, porque a gente não pode ficar entregando ouro também, né? Não, mas acho que o critério importante é isso. E aí, às vezes, não tem a ver com o espaço, né? Às vezes tem a ver com a linguagem. Por exemplo, teatro documentário é uma vertente do teatro épico.
Então, sei lá, dificilmente um grupo... Isso não aconteceu, nem teve, né? Acho que porque nenhum grupo acho que acharia interessante, mas dificilmente um grupo de teatro musical, por exemplo, caberia dentro do nosso espaço, né? Porque as linguagens são muito divergentes e aí o espaço não ia funcionar para um grupo de teatro musical, né? Para uma apresentação de teatro musical. Então, às vezes tem a ver com isso, né? Às vezes o grupo vai se inscrever num edital de ocupação, num espaço que é convencional, que é teatro, que tem um espaço como teatro, mas que a linguagem do grupo é muito diferente da sua. Então, na sua escrita, quando você for se inscrever, você já tem que tentar mostrar como a sua linguagem consegue se encaixar com a dele. Eu acho que pode ser uma dica interessante. Não, é ótimo, é ótimo. E cabe para todos os tipos de situações se você for entrar num edital em específico. Sim, sim. Entender certinho o que ele está pedindo e de como o seu espetáculo, o seu projeto, enfim, vai caber para aquilo que eles estão pedindo. Se encaixa, exato. Isso é muito importante. A leitura do edital é uma parte que às vezes a gente faz na correria, no celular mesmo. Eu tento imprimir, sabe? Grifar coisas que deu dúvida ou coisas que eu entendi que vai ser o nosso forte, porque é algo primordial, né? E aí você vai criando você vai criando prática para algumas coisas, né? Você sabe que o edital tal, aí já pensando em edital público, né? O edital tal, a banca é uma banca mais pedagógica, então você tem que trazer projetos que vão trazer essa pegada mais de ensinamentos, vamos dizer assim. E esse projeto aqui não, a banca são especialistas em teatro, então eles querem praticidade. Você não precisa encher linguiça. Você tem que falar o que você vai fazer, porque eles vão ler 600 projetos em uma semana. Então, você não pode ficar escrevendo muito. Tem os caracteres máximos, você tenta chegar até menos que o máximo, sabe? Porque você tem que ser prático. Ele tem que ler, entender o seu projeto e ver se isso cabe ou não. E aí ele vai fazer a pontuação. E tem os critérios de avaliação, né? Todo edital costuma ter os critérios, o que pontua mais, o que pontua menos, e é ali que você consegue se basear o que eles querem que você escreva no seu projeto. Caraca, que interessante. Não sabia desses critérios assim, não. Tem os critérios. PROAC é um que tem critérios para tudo, tipo, tal coisa vale mais pontos, de 0 a 10, tal coisa vale. E aí, vou dar um exemplo bem, né, exemplo mesmo. Sei lá, formação do proponente. Histórico do proponente, porque todo projeto tem uma pessoa que é proponente, né? Que é a pessoa que está propondo o projeto. Ela vai assinar como a responsável, mesmo sendo um grupo. E aí, o maior critério desse edital aqui que a gente está usando de exemplo é o histórico do proponente. Então, se é um projeto que vai falar sobre... vamos falar uma coisa que é do meu campo aí, que é uma pesquisa que eu estou caminhando agora, sobre cultura LGBT. Não dá para ser um homem cis, branco, hétero, o proponente, entende? Porque isso vai pesar. Ou se for, tem que ser um cara que ele tenha feito muita coisa já nesse caminho. Ele já tenha feito muitos cursos sobre cultura LGBTQIA+, ou ele tenha feito muitas peças sobre a cultura LGBTQIA+. Porque aí vai pesar. Porque se não for, não cabe. Não cabe ele ser o proponente, tem que ser outra pessoa do grupo proponente. Uma pessoa que se identifique principalmente se identifique como pessoa LGBTQIA+, mas para além disso, que tenha um histórico, porque se é o histórico que vai ser avaliado, vai ser o principal critério, você tem que chegar no máximo no 10 ali, sabe? Você tem que ter experiência, tem que demonstrar experiência no assunto. Um projeto recente que eu fui chamado para fazer para ser vai ser Lei Rouanet. Me chamaram para fazer produção, mas é um projeto que vai virar várias coisas. Ele vai ser peça, ele vai ser livro, ele vai ser uma proposta audiovisual também, só que é sobre mulheres. E aí peraí, é sobre feminismo, é sobre a mulher após os 30 anos, vamos resumir aí nisso. Peraí, gente, olha, até tenho experiência com produção, e seria legal o meu currículo, mas ele vai ser não totalmente, mas não é legal um homem produzindo esse projeto. Porque a gente tá falando de um cargo importante. Assim como não é legal um homem dirigir esse projeto, assim como não é legal muitos homens atuando. A não ser que seja a proposta ter, né, um misto, aí vai dar proposta. Mas direção e produção tem que ser feminina. Porque são funções de poder
E se a gente tá querendo empoderar mulheres, por que vai ser um homem que vai estar nesse lugar? Aí eu já sugeri nome, já tá tudo certo. Talvez eu ainda entre como uma assistência ali para ajudar, porque vai ser um projeto grande, mas não cabe, entendeu? Apesar de eu ter alguma experiência, não cabe. Não cabe. E é isso que a gente tem que entender. Às vezes seja para ser o proponente, às vezes seja para ser um cargo específico, que é esse o caso, né? Não dá para ser um diretor homem, não dá para ser um produtor homem. Tem que ser mulheres. Ah, mas nossa, mas isso é muito... mas isso não tem nada a ver com critério, porque você tem histórico. Tá bom, mas é político, é social. E teatro é político e social. Gente, se vocês não sabem, eu tô contando, viu? Teatro é totalmente político e social. E ainda mais que, né, em específico esse espetáculo já tá querendo trazer uma proposta de empoderamento feminino. Você vai trazer isso pra discussão e dar cara a tapa. Aí quando você vai ver, o produtor é homem, o diretor é homem, o pessoal que tá assinando o projeto por final são homens. Não dá. Ainda que pode ter, mas aí é isso. Esse diretor ou esse produtor tem que ter um histórico muito ferrado nesse assunto. Quer dizer, eu realmente estudei sobre, eu sei sobre, e eu entendo que é assim, né? Aí vai nesse lugar de tipo, poxa, eu entendo o meu lugar de homem privilegiado e não é meu lugar de fala, mas já que eu tenho privilégios, eu quero usar desse privilégio para falar sobre isso. Talvez assim funcione, mas você tem que ter estudado muito do assunto, porque senão não acho que funcione. Eu acho que você pode ajudar, você pode ainda estar no projeto. Não estou falando que homens não podem participar de projetos feministas, ou que héteros não podem participar de projetos LGBTQIA+, mas você tem que saber aonde se encaixar, eu acho. E eu acho que é momentâneo também. Eu acho que é um processo necessário que a gente precisa passar na arte, em todos os lugares. Eu acho que talvez a gente não veja, mas quando as coisas se igualarem, quando as coisas estiverem ok, aí vai ser tudo bem, sabe? Assim, por exemplo, uma coisa que não tem nada a ver, mas é essa ideia de transfake, né? Que é uma pessoa cis fazer um personagem trans. Eu não acho que não possa mais fazer, mas eu acho que no momento a gente precisa dar visibilidade para essas pessoas trans fazerem esses personagens, e inclusive não só pessoas trans fazendo personagens trans, mas pessoas trans fazendo personagens cis também. Quando finalmente a gente conseguir ter uma equiparação, né, que pessoas trans tenham as mesmas oportunidades que as pessoas cis, aí tudo bem, aí a gente talvez possa voltar a fazer personagem. Eu ainda posso voltar não, que eu nunca fiz, mas eu ainda posso fazer uma mulher trans. Mas no momento, eu acho que totalmente errado. Não sei, eu acho que é errado. Mas é uma opinião minha que eu posso, né? As pessoas podem discordar ou não, ficar à vontade para isso. Eu só acho que é um momento. O que eu quero dizer com isso é que é um momento político que a gente está entendendo isso, né? Finalmente está caindo a ficha que existe essa necessidade de dar visão para essas pessoas específicas, né, esses grupos específicos, só que não vai ser para sempre. Eu acho que é só até a gente conseguir dar visão. Depois que a gente der, talvez a gente talvez a gente nem esteja mais aqui para ver isso, porque as coisas infelizmente tendem a acontecer devagar e a gente está no momento de retrocesso, na verdade, né? Mas quando a gente conseguir avançar, e se tudo der certo, a gente vai conseguir depois das eleições, a gente vai avançando, e nem que seja muito devagarzinho, eu tenho fé na humanidade ainda. E eu acho que a gente consegue chegar, e aí quando a gente chegar, tudo bem. Porque as pessoas já vão ter entendido, a gente já vai ter dado os espaços que essas pessoas precisam, né? E aí eu tô falando de mulheres, eu tô falando de pessoas pretas, eu tô falando de pessoas trans, tô falando até, não só trans, mas todas as pessoas LGBTQIA+. É que eu acho que a questão do transfake é algo que tá em evidência, né? E é algo que ainda precisa, que é algo que precisa estar em evidência. Então, por isso que eu trouxe aí como exemplo. Não, eu concordo super. Em relação ainda de mostrar mesmo, né? Não é de equilibrar a balança. Primeiro que não dá para equilibrar a balança. Primeiro você tem que mostrar e deixar em evidência. Porque quantas pessoas estão realmente trabalhando nessa área e exercendo essa função em específico? Eu particularmente conheço muito pouco. Então, acho que é isso mesmo. Se é uma proposta que vai falar sobre o feminismo, tem que botar a mulherada para trampar, fazer, pegar esse cargo de liderança e fazer.
aí já fazer um outro, pode fazer um outro que não seja direcionado a isso, mas aí volta, faz um outro, para as trans, para LGBTQIA+, no geral, para a galera preta também, para pessoas que são que têm a descendência de fora, né? Por exemplo, asiáticos, né? Eu conheço muito poucos que também fazem isso. Nossa, sim. Os outros grupos, por exemplo, os romanis, né? E até pessoas de dentro, né? Os indígenas. Os indígenas também. Cadê os indígenas no teatro? Eu juro pra você, eu não conheço. Não conheço. É difícil. E aí que tá, tem. Pior que tem. Só que a gente tá tão na nossa bolha, porque eles ainda não estão em evidência, que a gente não vê. Mas tem. Esse é o pior, tem. E aí, não é pior, né? Pior seria se não tivesse. Mas a questão é, então a gente tá aqui, né? E a gente tá sempre vendo mais do mesmo, e a gente não percebe essas outras pluralidades que podem ter por aí. Total. Então acho que o importante é mesmo pegar esse pessoal, botar em evidência, dar esse espingo nos is e tornar um senso comum de entendimento em relação ao trabalho. E quando as pessoas tiverem seus espaços, aí, como você mesmo falou, talvez a gente volte, você poder fazer um personagem X, Y, ou eu poder fazer, ou você ou eu voltar a fazer projetos X ou Y, para poder, né, não ocupar espaços que estão sendo literalmente tomados. Sim. Nesse sentido. E, Alessandro, deixa eu perguntar para você, né? Claro. Que você até falou, né, em relação do teatro político e cultural, não se discute isso, é intocável, não tem como não ser. E aí entra para mim nessa parada em relação à pandemia, né, que a gente tá vivendo. Para você, em sua visão, sensação, entendimento, tanto artístico quanto pessoal, como é que tá sendo para você esse processo, cara? De viver o teatro na pandemia, né? Você diz. Não só o teatro na pandemia, a cultura no geral. A cultura no geral, tá. E a sua vivência mesmo como pessoa. Tá. Olha, eu acho que a gente teve um começo interessante na pandemia, quando, de certa forma, a gente começou a evidenciar o que a gente já sabia, né? Mas para as outras pessoas, que olha, viu como a arte é importante para sua vida? Porque se não fosse a gente agora, você ia estar pirado, batendo a cabeça na parede em casa. Mas você tá aí assistindo sua Netflix, assistindo seu filme, assistindo sua peça online, ouvindo sua musiquinha, além do seu livro, isso tudo é a gente que fez, viu? Os vadios, que vocês sempre, né? Sempre acham que a gente não faz nada. Olha aí, ó, nosso trabalho, né? Então acho que o começo foi isso, mas isso também foi se esgarçando. E aí eu acho que eu vou pensando mais falando no Alessandro pessoal, sabe? Eu acho que isso foi se esgarçando e chegou um momento aí que deu um cansaço geral, talvez, né? Eu acho que eu consigo identificar isso aí entre final de 2020 e começo de 2021, sabe? Foi quando tinha dado boom já lá atrás, das peças online, dos shows online, das lives da vida, e desse discurso, né, de tipo, que eu vi de pessoas que não são da área, de olha como é importante o artista hoje em dia, e aí depois deu uma acalmada, uma parada. Eu senti isso, e para mim também foi importante, porque eu também já estava nesse... Eu tinha feito uma peça online no final do ano anterior, de 2020, eu participei como operador de câmera, que nada mais é que mais um ator em cena, né? Ele só não tá em cena, mas ele tem que saber todo o texto, ele tem que saber todo o jogo, porque uma coisinha que fosse diferente, você já tinha que mudar a câmera, sabe? Tem que saber o tempo da peça. Então acaba sendo um iluminador, mas também um ator que tá fora da cena. E aí eu participei desse processo, foi muito legal, foi muito bom poder fazer teatro na pandemia, e aí agora falando enquanto profissional da área, foi acho que o que me ajudou a não ficar doido também, porque a arte ela tem esse poder também, né, de cura até, de manter a nossa saúde mental. Mas aí passei esse processo, finalizei o processo, a gente pensou, né, ficou meio em aberto fazer uma segunda temporada em 2021. E aí que eu comecei a perceber esse movimento começar a fraquejar, sabe? De ter um cansaço desses processos online, as pessoas começarem a cansar. E aí pode ser que eu esteja falando da minha bolha,
que é talvez uma bolha de artistas que realmente teve que viver muito isso intensamente e aí cansou, né? Que acho que é isso, sempre que a gente dá 100%, chega uma hora que vai dar 10%. E aí acho que chegou esse momento. Não é à toa que eu tô falando isso também, tô pensando nisso, porque aí a gente voltou com essa peça online em março, eu acho, de 2021, e aí foi totalmente diferente. Não a gente tava com pique pra fazer tudo certinho, inclusive alinhou coisas, porque a gente assistiu 10 vídeos da peça, né, que foi uma temporada de 10 apresentações, então a gente viu os 10 vídeos, sabia o que precisava, o que poderia alinhar, o que poderia melhorar. Teve aí um processo de um mês de reensaios, mas o público foi muito menor. Muito, assim, absurdamente menor. A gente separou por bilheteria, né? A gente deve ter ganhado 20% nessa segunda temporada, fazendo a mesma quantidade de apresentações do que a gente ganhou na primeira. 20% do que a gente ganhou. Porque foi total bilheteria. E foi por público, né? Porque é isso, não tem público, não tem bilheteria. Vocês sabem bem como é isso. E aí é nisso que eu consigo entender, né? 2021 já não tinha mais esse boom. Eu acho que ele voltou quando a gente começou porque aí também eu acho que ele voltou agora, talvez no começo desse ano. Eu tenho a impressão que voltou algumas coisas online por conta dessa nova variante. E aí eu acho que as coisas voltaram aí para online. Mas é isso, pode ser a minha bolha, né? Pode ser o que eu vejo nas minhas redes sociais, que é a nossa bolha social ali, né? Ainda que também tá tendo, tava tendo esse boom no comecinho do ano, mas tá tendo agora esse boom do retorno ao presencial, né? Que eu, inclusive, já fui ver 3 peças, fiquei super emocionado quando eu voltei no teatro pela primeira vez. Uhum. Nossa, eu coloquei a mão no palco, comecei a me tremer todo, fiquei todo arrepiado. Mas enfim, então eu acho que esse momento da pandemia, ele não foi horizontal, sabe? Ele foi cheio de altos e baixos. Acho que teve momentos que esgarçou, pode ser, isso que eu tô falando de uma impressão pessoal, né? E também profissional, porque eu acabei trabalhando com isso um pouquinho. Então, teve um momento que ele esgarçou, teve um momento que ele chegou no auge porque a gente voltou a se trancar de novo, né? Ainda tem gente que tá trancado em casa, eu acho que super certo. Se eu pudesse, eu ainda estaria em isolamento, mas enfim, não posso. Tenho contas para pagar e não tá dando para ser só online. Então, tô tendo que trabalhar, tô dando aula presencial já. Peguei Covid, inclusive, durante as aulas. Já me recuperei, porque tomei a vacina, né? Vacina salva vidas, vivo SUS. E é isso, me expus. E aí, ao me expor, peguei, né? Então, acho super válido quem tá conseguindo ainda se manter em isolamento. Acho que bom que essas pessoas ainda têm essa possibilidade, né? Infelizmente, não é uma grande minoria que consegue. E aí ainda tem que ter esses produtos para essas pessoas, porque essas pessoas ainda estão em casa. Mas com a volta, com o retorno ao presencial, o foco já está indo para outra coisa, né? O foco já está indo para o retorno ao presencial. Acho que é isso. A gente teve aí altos e baixos durante a pandemia. Momentos muito bons em que a gente teve uma exaltação da cultura, né? De gente que não é da área, que percebeu que precisamos, mas também teve um cansaço, seja da gente só da área, mas acho que foi um cansaço geral, né? Essas brincadeiras de, tipo, eu não aguento mais uma live, meu Deus do céu, chega de live. Acho que eu vi isso muito da galera da área, mas eu acho que foi um geral, assim, é um senso comum que acabou acontecendo, porque cansa, né? A gente consome tanto uma coisa que acaba cansando. Total, eu concordo, eu acho que foi um cansaço geral mesmo. Porque, vamos dizer, né, a gente ficou todo mundo 24 horas por dia dentro de casa. Aí o que tinha pra consumir? Ou eram os streams, ou eram as lives, ou era a TV aberta. Aí a pessoa ficou muito ali nas live. Aí você ficou 2 anos, né, um periodinho nada. Ficou 2 anos assistindo a mesma coisa. Agora você fala, ok, chega. Não quero mais. chega. Sim. Mas acho que é uma doideira mesmo, não tem quem pôde ficar em casa, quem tá podendo ainda ficar só em casa, muito bom. Parabéns, eu queria ser você. Aproveite mesmo. Porque chega uma hora, acho que ainda mais a gente que trabalha com arte, né? Chega um momento que você fala, ok, tenho que ir pra rua, não tem jeito, vou ter que voltar pro teatro, vou ter que voltar
estúdio, ter que voltar para onde eu já estava antes e sim Sim. trabalho. Sim. Mas, né, para você, nesse processo, assim, em relação a tudo que a cultura sofreu, né, com relação não só à pandemia, ao governo atual que a gente está vivendo e tudo mais, eu nem digo dos estragos que ainda estão por vir, porque, obviamente, tá muita coisa para vir e é só o começo do Ainda ano, tem estamos muita acabando coisa, fevereiro. Estamos acabando Uhum. fevereiro ainda, gente, pelo amor de Deus. Mas você, Ale, você consegue, sei lá, imaginar, dimensionar quando a gente vai poder falar assim, ok, calmou pandemia, dá pra seguir outra coisa? Literalmente, falar assim, não, agora a pandemia não é mais uma preocupação. Sim, olha, eu tenho acompanhado algumas coisas sobre o assunto, né? E aí, acho que eu vou separar em 2 tópicos, né? A questão pandemia-saúde e a questão pandemia e política, né? Eu acho que pandemia-saúde, a gente vai começar a ter que lidar como uma gripe, que a gente se vacina todo ano. E aí eu acho que até meio do ano aí para frente, as coisas devem voltar a reabrir com mais certeza. E aí, ao reabrir com mais certeza, a gente consegue fazer mais projetos, né? Os projetos, os editais, os últimos editais do ano passado, que eu dei uma olhada, por exemplo, o PROAC, eles já estavam começando a ser meio híbrido, né? Alguns projetos online, alguns projetos híbridos online com coisas com atividades e ações presenciais e alguns projetos já presenciais, né? Então, a gente está voltando. Se os editais públicos já estão voltando, as coisas privadas também. A peça que eu vi foi no Sesc, então o Sesc já está aí. Acho que vão continuar pedindo carteirinha, né, de vacinação para entrar. Acho que isso é totalmente necessário. Porque independente da pessoa estar com Covid ou não, a gente já, ao pedir a carteirinha, a gente já tem uma noção que é uma pessoa que pelo menos tomou vacina, então ela tem um cuidado diferente, né? Ela tem aí, parte-se do pressuposto, claro, né? Pode ser não concreto, mas parte-se do pressuposto que a pessoa tem um cuidado. Então, dificilmente ela vai sair contaminando as pessoas do que ela entrar no espaço, né? Ela vai estar de máscara, etc e tal. Bom, então, enquanto saúde, eu acho que a gente, até o final do ano, a gente está voltando às atividades, mas não dá para separar a questão política, porque teatro é totalmente político, né? E a gente está sofrendo um desmonte na cultura, não é de agora, não é de 2018 para cá, se intensificou totalmente em 2018, mas a gente tem que lembrar que não é só a federação, né? Que não é só o governo federal, né? Que libera verba, enfim, que controla em si a liberação de verba. A gente tem também o estado e o município. E a gente não é muito feliz com os nossos governos estaduais e municipais já faz algum tempo, né? Então, existe aí um desmonte. E aí o desmonte, às vezes, ele é sutil, ele não é uma coisa do tipo, seu projeto vai ser vetado, vai ser censurado porque você está falando sobre questões políticas, você está falando mal do governo. Não, ele é sutil às vezes, ele é na dificuldade de aceitar um orçamento, na dificuldade na inserção de vários tópicos no edital que vão dificultar o acesso a algumas pessoas, né? Por exemplo, sei lá, vamos dizer que algum tempo atrás, tô dando um exemplo, gente, me fechou a palavra. Tô dando um exemplo imaginário, vai. Um exemplo imaginário, não que foi exatamente assim, né? Vamos dizer que o PROAC, eles são vários editais, né? Que tem vários editais diferentes do estado de São Paulo. Vamos dizer que o PROAC, 6, 7 anos atrás, ele não exigia que todo mundo tivesse DRT. E agora ele está exigindo. Quer dizer, ele já vai dificultando o acesso a algumas pessoas, né? E aí, a gente está falando... Tô dando um exemplo, não quer dizer que o PROAC faz isso exatamente, tá, gente? Só um exemplo, só para ilustrar aí o que eu queria mostrar para vocês. E aí, isso dificulta o acesso, né? Ao dificultar o acesso, a gente está falando de grupos
que querem trabalhar com isso, que tem um projeto super massa para apresentar, super legal, mas não tem o registro de ator, porque é um grupo que está começando. É justo a gente impedir eles por causa disso, entende? Mas são pequenas, são essas coisinhas. Deixa eu pensar em algum outro exemplo, sem ser PROAC, vai. Questões orçamentárias, sei lá. O edital X, você só pode gastar 40% com recursos humanos, que são com pessoas que você vai pagar, né? Os outros 60% tem que ser com material. Não pode ser menos que 60%. Se você gastar 41%, você vai ter que devolver o dinheiro depois no final do projeto, na hora de prestar conta. Mas esse é um projeto muito grande, que abarca muita gente, e você precisa de todas essas pessoas. Você vai ter que cortar gente de trabalhar, porque tem a sua especificidade, entende? Então, foram coisas sutis que foram sendo inseridas no decorrer de alguns anos para cá, e não só de 2018 para cá, e acho que vocês entendem porque eu tô falando de 2018 para cá, mas foram sendo inseridos não só nas questões federais, né, na questão do país como um todo, mas o nosso estado, o nosso município, ele já está sendo atacado há algum tempo, né? E aí, a gente está falando de educação também, porque cultura, arte, educação também não se desliga, né? A gente está falando da dificuldade de ter o ensino de arte na escola, né? Numa escola pública, claro. Por que é tão difícil ter, né, algumas... as apostilas que é disponibilizada pelo governo desde, eu acho que 2012, pelo estado e pelo município. Porque de uns anos para cá elas foram começando a ter um conteúdo tão... arte europeia, sabe? Tão quadradinho, de uma coisa específica que que o aluno bate o olho e já fala, nossa, isso não é para mim. Sabe? Não incentiva a pessoa a abrir seus horizontes, né? Então são essas pequenas coisas que não são pequenas, que já estão afetando a gente há muito tempo e que o estrago tá aí ainda e ele vai continuar. Quer dizer, aí eu já fugi totalmente da pandemia, né? Mas por quê? Porque a gente está finalizando aí um ciclo de 4 anos de presidência, né? Que ainda tem alguns meses para correr, como você falou, a gente ainda tem 10 meses e muito estrago tá para acontecer. E vai acontecer, porque a intenção é essa, né? Já que sabe que não vai continuar, vai arrancar tudo que for possível arrancar aqui da gente, porque o que eu entendo, a intenção é essa, a intenção vai chegar um futuro governo que vai ter que lidar com todo esse estrago, e aí vai ser cobrado, tipo, mas cadê o avanço? Não vai ter avanço ano que vem, gente. O avanço vai vir nos anos seguintes, porque ano que vem, o próximo, vai ser para arrumar o estrago que aconteceu. E aí, enquanto esse estrago está sendo arrumado, a gente ainda tem mais 2 anos de prefeitura. E a nossa prefeitura aqui tá difícil, viu, para o nosso setor, para o setor da educação e da cultura. Então, vai demorar um pouco ainda, viu, pra gente se reerguer. Mas teatro e arte sempre foi resistência e vai continuar sendo. E enquanto tiver um de pé, a gente tá de pé e a gente vai conseguir. Vai demorar, vai ser sofrido, a gente ainda vai penar, mas a gente sobrevive. A gente sempre sobreviveu. Desde lá da Grécia a gente sobrevive. Pode acreditar que dessa vez não vai ser diferente. Vamos continuar de pé, porque tem muita gente aí que está disposta a fazer arte e não vai abrir mão. Não vai abrir mão nunca. E, gente, nesse grito de não vamos abrir mão, vamos encerrando por aqui a nossa conversa. Alessandro, cara, que legal conversar com você. Foi muito boa essa conversa. Eu te agradeço muito por ter topado. Eu agradeço muito, foi muito legal. Eu tava, um pouquinho nervoso, mas foi muito legal. Muito obrigado. Foi muito, 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 muito legal trocar algumas ideias, poder pensar algumas coisas que eu acho que a pandemia tomou um pouco isso da gente, né? A gente poder verbalizar algumas coisas que ficam na nossa cabecinha, porque a gente não tem mais aquela roda de conversa pós-apresentação para trocar uma ideia, a gente não tem aquela roda de bar mesmo, não que eu seja do bar, mas ainda que seja, né, para trocar uma ideia, para conversar, né? Uma festinha entre amigos para trocar uma ideia, um encontro. Então foi muito legal poder verbalizar algumas coisas que fazia tempo que eu não conseguia falar, que sempre tá aqui na minha cabeça reverberando, mas eu não conseguia pôr pra fora porque não tinha onde fazer essa troca. Foi muito legal mesmo. Muito obrigado pela oportunidade.
eu que agradeço. E, gente, essa conversa está acontecendo graças ao IVTM, que abre esse espaço aqui para nós, podemos conversar, e eu me sinto muito feliz conduzindo essa conversa aqui, desde o primeiro episódiozinho, e esse, eu não lembro a conta agora, mas já estamos chegando perto do 20, se já não for a 20ª conversa, gente. Que legal. Muito legal estar fazendo isso aqui com vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma curiosidade, pode nos procurar nas redes sociais, que é @IVTM_Teatro Multifuncional. No YouTube, no Facebook e no Instagram. Mas se você tiver alguma dúvida, pode me procurar também com @NathanAssis no Facebook e no Instagram. E você, Ale, tem alguma rede social que você entra? Ai, olha, pra no momento então. Trabalho? Oxe, aproveita fazer que agora merchan. é hora. Gente, eu tenho... As minhas redes sociais são todas as mesmas, você vai encontrar... Eu acredito que o Facebook é meu nome, Alessandro Fritzen, mas no Facebook eu acaba não expondo tanta coisa lá. Eu ainda tenho, porque acaba sendo um outro caminho, né, de uma outra rede social para ter contatos. E tem muitos grupos legais, né, para quem quiser trabalhar com ação cultural, em diversas áreas, né? Não só como ator ou atriz, mas sempre tem grupo no Facebook, vaga de tudo que é jeito. Hoje, por exemplo, eu vi uma vaga de produção, assistente de produção em uma biblioteca pública, sabe? E é tudo editalzinho fácil de preencher. Quem quiser trabalhar com isso, tem às vezes até de bilheteria em teatro X, sabe? Então tô por lá por conta desses grupinhos. Também de audiovisual acaba surgindo alguns trampinhos legais, algumas propostas de comercial, de publicidade. Mas vocês vão me encontrar lá como Alessandro Fritzen ou nas outras redes sociais, que é o Instagram e o TikTok, como AL Fritzen, Al Fritzen, tudo junto. O Fritzen é o sobrenome mesmo e o AL de Alessandro na frente, tá bom? Eu costumo... ainda acaba sendo uma rede social também meio pessoal, mas eu sempre tenho alguma coisa, alguma peça, algum projeto, eu acabo compartilhando lá. E o TikTok eu tenho por conta desses trabalhos em audiovisual. Eu acabo criando alguns conteúdozinhos de comédia, porque ultimamente o mercado tem pedido que você seja também, ou não, você não precisa ser famoso, mas que você entenda a ferramenta TikTok. Então eles acabam pedindo o seu arroba para ver se você já conhece, porque aí pelo menos eles já sabem o que você sabe fazer na frente da câmera, sabe? Fica a dica também para quem quiser trabalhar um pouquinho com audiovisual. Pensa aí num nicho, alguma coisa que você gosta de fazer, que seja rápida, porque o TikTok tem até 3 minutos para fazer, né, para filmar, e faz esses conteúdozinhos. Então, vocês conseguem me acompanhar nas duas redes, como @Alfritzen. Beleza. E é legal o que ele falou, que é muito importante, gente, para que vocês estão querendo trabalhar no audiovisual. Até mesmo se você não tem a TikTok, que é no meu caso, o que eu tenho é só pra ver vídeo, eu não posto nada lá. Mas eu sempre verifico as suas contas, né, pra ver como você interage com o seu público, se você tem um bom engajamento com ele, se você faz stories, é legal deixar um fixado lá com o que você vai fazendo, que é muito bacana. Verdade. E pra galera do story, comece a fazer com legenda, hein, gente? Vamos pensar na acessibilidade também, muito importante. Sem dúvida nenhuma, gente. Mas é isso, Ale, muito obrigado. O pessoal que tá assistindo também, muito obrigado por estar aqui com a gente até agora. Um beijo pra vocês, espero encontrá-los numa próxima e até mais. Tchau, gente. Muito obrigado mesmo.